Fala, fanático! São Paulo perdeu de 2-1 do Grêmio e eu vou fazer um vídeo diferente hoje, porque normalmente eu falo da escalação, lance a lance, os minutos que aconteceram, substituição e notas. Eu vou fazer um vídeo diferente. Primeiro porque eu tô gravando um vídeo um pouco mais tarde. Eu não me senti muito bem hoje, assisti o jogo, mas não me senti muito bem para gravar e eu tô gravando agora à tarde. Analisei um pouquinho com mais cuidado a partida e tem algumas coisas importantes pra gente falar. Tá? Então eu mudei um pouco o esquema do jogo. Vamos lá. O que eu quero dizer primeiro? Primeiro, jogadores que entraram depois da partida, como o Natan, como o próprio Rodriguinho, estão isentos aí de qualquer questão de derrota, porque até entraram bem e são jovens. São Paulo tem que cuidar mesmo da molecada da base. Inclusive, no último jogo que a gente passou na Copa do Brasil, a base foi quem meteu os gols lá no pênalti, né? Na decisão com o Sport. Então a gente tem que ter esses jogadores aí e dar uma moral. A partida de hoje não seria não é nenhum absurdo perder pro Grêmio. Não que eu esteja conformado, nossa, tô batendo palma pros guerreiros que perderam pro Grêmio. De forma alguma. O Grêmio, jogando em casa também, é um time muito difícil. E a gente sabia que era um dos jogos difíceis para serem, que estavam na frente ali de São Paulo. Né? Entre os próximos, né, a gente tem ali Tolima, temos o Palmeiras, que vão acontecer jogos decisivos. Tá, mas qual que é a questão dessa partida de hoje? Gente, primeiro, Dorival Júnior. Dorival Júnior também é outro que, na minha avaliação no jogo de hoje, errou. Um treinador que sai da partida derrotado nunca vai ter acertado. Vamos partir daí? Vamos partir daí. Mas hoje ele errou. Errou por ter colocado um esquema tático que, embora me agrade, que embora a gente peça para que ele opte por esse esquema, tem que olhar bem as peças, né? Tem que olhar muito bem as peças para colocar, e não dá para colocar num jogo decisivo, sem nunca ter treinado, um esquema tático totalmente novo. Então, tem as falhas aí do Dorival? Tem. Mas, gente, não é o fim do mundo. Beleza? Não é o fim do mundo. São Paulo fez uma boa partida no segundo tempo? Fez uma boa partida no segundo tempo, criou riscos, mas também correu o risco de acabar o primeiro tempo tomando 3 gols aí, vamos assim dizer. Bom, colocando tudo isso, eu vou falar da minha impressão da partida. São Paulo tem hoje na conta uma derrota que, para a tabela, ela seria uma derrota normal, mas para as condições do nosso time, para o dia a dia, para quem vive o dia a dia do São Paulo e para você, São Paulino, que acompanha diariamente, você vai entender do que eu estou falando. Nós perdemos hoje por quê? Nós temos um elenco limitado. Nós perdemos hoje por quê? Porque nós não temos os jogadores, o elenco já é limitado. Técnica de alguns jogadores duvidosa, mas principalmente porque a gente não tem a recuperação de jogadores que estão no departamento médico. Então você vai para um jogo com o Alan Franco, que é bizonho, porque o Diego Costa não tem condição de jogo. Você poupa um ou outro jogador, por quê? Porque o departamento médico não libera. Então o time hoje do São Paulo é um time limitadíssimo, que, ao contrário do Rogério Ceni, o último técnico, que a gente quer poupar o nosso ídolo e a coisa toda, mas alguns aqui estão, eu percebo que nas redes sociais está todo mundo, Rogério Ceni pra lá, pra cá, tentando fazer comparação. Não dá pra comparar. O Dorival acabou de pegar esse time e o Dorival não foi essa derrota ou aquela partida lastimável contra o Sport que vai jogar por água abaixo do que o Dorival Júnior fez. Mas o alerta maior aqui, gente, é o seguinte: a gente só tá na situação que a gente se encontra justamente porque essa diretoria é incompetente. E a gente não adianta usar de cortina de fumaça, ganha uma partida aqui, se classifica, tá tudo mil maravilhas, vamos lá, vamos festejar que agora o campeão voltou. Não voltou, a nossa realidade ela é dura. No vídeo passado eu falei pra vocês aqui, eu falei o seguinte: o time do São Paulo é um time que ele não tem o direito de baixar a guarda, não tem o direito de abrir mão da vitória, tem que jogar no limite. E hoje, o São Paulo abriu 1-0 num cruzamento que, enfim, acho que o Caio nunca acerta, tal. O Caleri vai lá, faz o gol, 1-0 contra o Grêmio. O São Paulo não teve condição técnica de segurar a partida e tomou a virada. Teve gol do Reinaldo, não importa. O Reinaldo perdeu o gol na carta, beleza. Teve um frangaço do senhor Rafael, teve frangaço. Mas
a limitação técnica de alguns jogadores, ela vai acabar afundando a gente. Foi assim na época do Crespo. O Crespo, ele saiu do São Paulo com um título, o único que a gente comemorou nos últimos anos, mas ele saiu numa fase muito ruim, sendo eliminado em Libertadores, sendo eliminado na Copa do Brasil, porque tinha uma porcaria de um goleiro, um Volpi, tinha um Vitor Bueno, um Pablo Bisonho no ataque, um Léo Pelé na zaga. E hoje o São Paulo tem alguns jogadores que são bons e outros que são horrorosos. E aí, se você tem os jogadores que são titulares horrorosos e os jogadores que você tem medianos no departamento médico que não volta, é isso. A gente vai brigar com um time grande e vai perder. E o pior, vai ser natural. A gente tem que entender essa merda, né? A gente tem que entender essa porcaria. Vai ser natural a gente perder. E, gente, a gente tá aqui para avaliar tudo sem querer ficar, ai, Dorival é isso, é maravilhoso. Não, não. O Dorival, ele deu dignidade para nós nas últimas partidas porque fez o feijão com arroz. E aí a diretoria lá, blogueira, o boca fofa lá do Belmonte, aí eles aparecem para falar do trabalho porcaria deles. Como é que pode um time como o São Paulo ter, na lateral direita, tem Rafinha, aí tem Orejuela, 13, 14 milhões num lixo de jogador como esse. Aí você vem o Natan, que a diretoria nem queria esse cara na lateral direita, tava no Coritiba, aí teve que chamar as pressas porque não tinha opção. Aí você tem o Moreira, que tá há 6 anos aí para se recuperar, não volta nunca da cirurgia que fez. E aí você contrata o Ray Ramos, um jogador limitadíssimo. Esse cara até ontem tava fazendo o que na vida? Jogando futebol? Porra, não era jogando futebol. Só porque ele fez um gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Cara, esse cara não tem a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo. Então, o São Paulo, isso, o vídeo de hoje não é pra falar da partida em si. É pra gente ter um alerta que a gente vai passar sufoco contra times minimamente melhores do que a gente, que é o que acontece. Time lá no top 10, a gente vai passar sufoco, gente. Por quê? Porque o técnico não vai fazer milagre, o time é limitado e os jogadores não voltam do departamento médico. Como é que pode? A gente não tem o Igor Vinícius. O Igor Vinícius está 6 anos machucado. Aí a gente tem Thales Costa, aí tem Ferrarese, aí tem Galopo, aí tem o Caio, que aquele jogador de ataque magrinho, mirradinho, que não volta nunca. Correto? Então assim, a gente tem um monte de jogador e por aí vai. Tem o Erisson no ataque, que é o substituto do Caleri, o cara não volta. A gente não tem a volta dos nossos jogadores. Então, a partida de hoje serviu para mostrar, para jogar na nossa cara, na nossa realidade. Então assim, sem muitas questões, beleza, o time do São Paulo teve alguns valores individuais, eu tenho aqui a escalação, mas você viu a partida. Vamos falar o que? O Caleri, galera. Caleri e Arboleda, vocês estão de brincadeira. Caleri e Arboleda são os nossos jogadores minimamente diferenciados do elenco e que eles estão, por mais... igual no jogo de hoje foi o gol do Caleri, aquela coisa toda. Esses jogadores ali, eles são muito acima desse elenco. E aí você pega um Beraldo, pode não ir bem, aí você pega o Pablo Maia, mais ou menos, ali na partida, mas, gente, são os caras da base. Mas o que mata esse time é o seguinte... e outra, vamos lá. O Rafael tomou um piruzaço, tomou. E as defesas que ele fez, importante. E as outras tantas que ele vem fazendo e salvando o São Paulo. E vamos lá, gente. Um monte de partida que o Dorival ficou invicto, o São Paulo sofreu ataque pra caramba, chute perigoso, e o Rafael tava lá. Se fosse um goleiro que a gente já teve no passado, naturalmente a gente estaria, de repente, perdendo uma sequência maior de partidas. Então hoje, na segunda derrota consecutiva do Dorival, a gente percebe uma coisa muito clara. Não dá para ter uma esperança muito grande com esse time e principalmente uma cobrança exagerada no Dorival. Ele pode errar, como eu acho que ele errou hoje e tudo mais. Beleza. Mas não dá pra gente exigir nada se essa diretoria não fizer duas coisas. Primeiro, trazer jogadores diferenciados. Não se ganha nada com jogador pereba, desde que o mundo é mundo. E outra, o que esse departamento médico tá fazendo no São Paulo, que já houve reformulação e nada muda. E nada muda. Simples assim. Então, galera, eu falei que o vídeo ia ser diferente, é meio que um desabafo. Demorei pra gravar o vídeo, como eu falei, eu não estava tão bem. Mas assim, até pra gente colocar os pingos nos is. Os pingos nos is. O São Paulo é um time limitado. Ninguém tá conformado porque seria normal, e é normal perder fora de casa pra um time bom e beleza. O São Paulo não fez uma partida horrorosa no conjunto
não fez uma partida horrorosa, fez até deu um sufoco no Grêmio, tudo isso a gente entende. Mas não dá para tapar o sol com a peneira. O São Paulo não tem diretoria. Os diretores do São Paulo são omissos e a gente vai carregar essa sina até quando? Bom, eu já lhes digo, até a próxima candidatura aí, a próxima eleição. Por quê? Porque esse grupo vai ser reeleito, vai ficar mais 3 anos e por aí vai, e a gente vai continuar aqui falando e fazendo papel de palhaço. Por quê? Ninguém tá esperando que o São Paulo ganhe de todo mundo não, galera. A gente só tá querendo que as coisas que estão óbvias para serem corrigidas sejam corrigidas. Bom, galera, obrigado aí por terem ficado até aqui. Grande abraço. Não dá pra dizer aí um grande domingo, porque realmente, né, já no final da noite aí, depois de uma derrota, a semana já começa daquele jeito, né? Valeu, galera. Obrigado.